Olá pessoal, meu nome é Thiago Carlos, sou sócio proprietário e engenheiro da EcoEnergy Energia Solar, juntamente com o Lucas. E no vídeo de hoje, pessoal, eu quero passar para vocês o que faz meu sistema não estar gerando energia. Então eu vou falar vários itens importantíssimos para vocês aqui. Se você está com algum problema no seu sistema que ele não está gerando energia de alguma maneira, fique atento aí nesse vídeo de hoje que vai estar interessante. Talvez um desses itens aí pode te ajudar a identificar o erro. E se você está trabalhando, está começando a trabalhar com energia solar e quer entender mais o que pode ocasionar futuramente aí a não estar gerando energia para os seus clientes, fica ligado nesse vídeo que ele vai estar bem interessante para vocês também, beleza? Então pessoal, eu já vou pedir para vocês dar um curtir, se inscreva no nosso canal que é muito importante. Tem muitas pessoas que assistem nosso canal e ainda não é inscrito, compartilha aí com seus amigos aí esse conteúdo de hoje, beleza? Então bora lá para o nosso vídeo de hoje. Quais são os itens, então, que a gente vai estar falando nessa aula de hoje aí, que faz com que o sistema não gere o suficiente de energia? Então a gente está vendo muitas pessoas aí, muitos clientes bravos aí, que acabam fechando um sistema com uma empresa e aí depois acaba sendo identificado aí, pô, não está gerando o que eu tinha contratado, está dando problema e tudo mais. Então pode ser que um desses itens que eu vou estar citando hoje para vocês seja um dos motivos aí que pode estar ocasionando isso, beleza? Então vamos lá para o nosso primeiro item. Nesse nosso primeiro item, pessoal, é calcular a média de forma errada, tá? Então tem muitas pessoas que acabam não fazendo o levantamento correto da média que nós tiramos ali da conta de energia do cliente. Aqui a gente consegue então identificar aqui uma conta da Copel, tá? Aqui do Paraná. Então nós temos ali o consumo em quilowatts, certo? Então a gente vai pegar, pessoal, os últimos 12 meses. Então você considera o mês atual, o mês medido, que é o primeiro ali de cima, e aí a gente vai ver todos esses de baixo aqui também, tá? Então, somando todos os quilowatts que foi consumido durante cada mês, nos últimos 12 meses, né? Aí nós temos um total de 2.368 kWh, certo? Total. E aí a gente tirando uma média dos 12 meses, nós temos então uma média de 197 kW. Muito cuidado, pessoal, para vocês tirarem a média. Tem pessoas que pegam a máxima, tem pessoas que olham por cima aqui, por exemplo, e falam assim, aqui, deixa eu ver, tem de 100, 200, eu vou jogar uns 190, vou jogar uns 200. Então, fiquem bem atentos a isso, tá? Que é muito importante que você consiga tirar exatamente ali, identificar, né, corretamente qual que é o consumo do seu cliente. Nesse próximo item, então, pessoal, é não ver a possibilidade de aumento do consumo do cliente. O que seria isso? Pessoal, às vezes, se a gente fez ali, né, a somatória, deu 197 kW. Eu vou lá e faço um orçamento para 200 kW para o meu cliente. Aí você já pode ter um erro. Uma das coisas que a gente cuida muito quando a gente está conversando com o cliente é a seguinte maneira. Quando eu estou com um cliente ali, a gente faz essa média, deu 197. Eu já pergunto para o cliente, você tem pretensão de colocar alguma coisa a mais? Instalar um ar-condicionado, instalar algum equipamento? Né? Eu quero trocar... O cliente tem pretensão de trocar o fogão dele de gás para um fogão de indução. Então ele tem um consumo de energia mais alto. Eu utilizo aquecedor de água, né, na minha casa, porém eu quero desativar ela porque eu quero deixar todas as torneiras e chuveiros elétricos, tá? Então é importante que você faça essa análise. Mesmo se o seu cliente chegar para você e falar, não tenho pretensão de aumentar nada, eu já tenho o máximo possível de ar-condicionado instalado na minha casa, mesmo assim, pessoal, considere ainda uma porcentagem a mais ali na geração. Por exemplo, um cliente deste de 200 kW e ele não quer aumentar mais nada, ele não pretende mais nada, eu colocaria ainda uns 250 kW. Por que isso? Pessoal, quando a gente possui um sistema de energia solar, automaticamente a gente fica um pouco mais relaxado em relação ao consumo de energia. Então, por exemplo, eu tenho, né, energia na minha casa aqui, então quando aquele tempo está um pouquinho fresquinho assim, eu falo, não vamos ligar o ar-condicionado, vamos abrir a janela, que hoje está um dia mais fresco, dá para dormir com a janela aberta e tal, então não tem problema. Porém, quando a gente tem o sistema de ar-condicionado de energia solar, automaticamente, já que eu tenho energia solar, eu vou ligar esse ar-condicionado. Então a pessoa acaba consumindo mais, tá? Deixando a luz mais acesa e tudo mais. E pouco a pouco, pessoal, pode parecer pouco, mas um dia, 2 dias, uma lâmpada, 2 lâmpadas ligadas a mais, em contas assim que é muito baixa, ela acaba dando uma diferença grande no final ali. E isso o cliente pode falar para você, cara, não instalei ar-condicionado na minha casa, não mudei nada, por que não está dando conta? E você pode ser prejudicado por conta disso. Não que você vai falar para ele que não, que você fez em cima de 200, não, e ele está gastando mais, mas a gente sabe que fica muito chato isso. Então é importante que você fale para o cliente, então vou deixar uma sobrinha ali para você ter um conforto a mais na sua casa. Então aqui, pessoal, estou dando só um exemplo para vocês aqui, a gente também tem uma planilha que a gente faz o consumo de ar-condicionado. Então o cliente vai lá e fala para mim,
quero instalar aí mais 2 ar-condicionados de 9.000 BTU, considerando aí 8 horas por dia, 20 dias na semana. E aqui a gente considerou, pessoal, que ele liga no verão no frio e no inverno ele liga no quente, tá? Então a gente colocou dessa maneira aqui. Por exemplo, ele não usa muito, a gente pode fazer uma média, ele só usa no verão, por exemplo. Ao invés de 20 dias aí no mês, vamos colocar aí 10 dias, para a gente fazer uma média aí mais ou menos do ano todo. 10 dias, ele vai ligar umas 4 horas, beleza, você pode colocar 10 dias, 4 horas, que ele vai dar metade desse valor. Então você pode estar fazendo dessa maneira aqui, tem os consumos certinho do ar-condicionado. Então vocês podem ver que um ar-condicionado de 9.000, ele já vai para 90 kW, né? Então eu tenho que somar mais esse 90. Isso é um ar-condicionado, se eu for colocar 2, já vai para quase 200, certo? Então a gente tem aqui também de 12.000, 18.000, 24.000 e assim vai. Tá? Então é importante que vocês façam isso. E aí a gente consegue aqui, ó, total de 12 meses, 2.350, a média deu 197. Considerando a instalação futura de mais um ar-condicionado de 12.000 BTU, nós temos então 197 mais 117,33. Então nós temos aí 314,66 kW que eu preciso dimensionar para o meu cliente, considerando aquele ar-condicionado que ele possivelmente, futuramente, ele quer estar instalando. Se eu não fizer isso, meu cliente realmente vai ficar muito furioso com você, porque ele vai querer instalar um ar e não vai estar gerando, vai dar uma dor de cabeça do nada. No nosso próximo item, pessoal, é o cálculo das perdas feitas da maneira errada, tá? Então isso aí a gente viu muito desde o início da nossa empresa, quando começamos lá em 2018. Nós vimos, né, muito orçamento de concorrentes que apresentavam para o cliente, porém eles consideravam uma perda de energia muito baixa. O que seria essa perda de energia? A gente utiliza então essas perdas de energia que é utilizada no cálculo para o dimensionamento de quantas placas o meu cliente precisa, tá? Então, o que é considerado dentro disso? Sombreamento no local dos módulos. É um local totalmente aberto? Não. Ele vai ter platibanda na lateral? Vai fazer sombra na minha placa? Tem uma árvore ali que depende do momento ali do dia, do inverno, verão, ele pode chegar a fazer algum tipo de sombra nas minhas placas. Perda por cabeamento de corrente contínua, a gente tem perda no cabeamento também. Temos perda no cabeamento também em corrente alternada, tá? Então isso também deve levar em consideração, e queda de tensão também você deve levar em consideração em locais muito longo, né? Muito longe. Perda do inversor, o inversor ele não é 100%, tá? Então ele tem uma perda também dentro do inversor. Perda nos módulos nós temos também. E perda ali por sujeira ao longo do período. Então as suas placas no início elas estão limpas, a gente pede para o cliente fazer a limpeza, mas nem sempre é feita da maneira correta, no período correto, né, a cada 4 meses aí. Então o cliente acaba deixando 6 meses. Eu vejo muitos clientes aí que tem 1 ano, 2 anos, eles nunca fizeram uma limpeza. Então isso deve ser levado em consideração também, esse pouco de sujeira que vai acumulando durante esse período, mesmo se ele fizer uma limpeza aí a cada 4 meses, tá? Que é o correto. Sempre deve ser levado em consideração essa perda também da sujeira que fica acumulada em cima das placas. Então, levando isso, pessoal, um grande erro que até coloquei é utilizar a porcentagem de perda padrão. É um erro muito comum que a gente encontra muito. Por exemplo, quando eu vou orçar para clientes X, se ele for norte eu uso 15%, se ele for leste-oeste eu uso 20%. Não, pessoal, sempre analise cada caso um caso, tá? Então não leve isso como um padrão, que isso é muito preocupante aí. Vamos para o próximo item então, pessoal. Não oferecer o que realmente o cliente precisa, tá? Esse aqui também, pessoal, é o que faz muito aí sistemas não gerar energia. Por que eu digo isso? Porque se a gente tem um cliente onde ele tem uma cobertura toda quebrada, onde eu tenho que colocar módulos de várias orientações, mesmo se forem 2 orientações, porém ele pega muita sombra nesse lado aqui durante o período da manhã, no final do dia ele pega muita sombra também, tem uma caixa d'água no meio da casa que faz sombreamento nessas placas também, durante principalmente o inverno, que a gente tem o sol um pouco mais deitado. Esse tipo de sistema, pessoal, se a gente for instalar, por exemplo, um sistema do tipo string, então ele é ligado em série, então se eu tiver sombra em uma placa, ele afeta as outras também. Então nesse tipo de instalação, o interessante é que a gente tenha, por exemplo, um microinversor ou talvez um solar edge, né? Um tipo solar edge. Porque que acontece? Eles trabalham cada placa individualmente, né? A gente tem vídeo aqui no canal mostrando como é que é essa diferença aí do string e microinversor e solar edge, tá? É importante que você analise isso. Se eu instalar nesse cliente, né, dessa instalação que eu falei, um sistema do tipo string, com certeza ele vai ter uma perda muito grande de energia no sistema dele. Então ele pode aí estar não gerando a energia como deveria estar gerando. É importante que você analise qual é o melhor sistema para o seu cliente. Não simplesmente sim, eu vou no mais barato. O mais barato é esse inversor string com essa placa aqui que está mais barato e eu vou vender para o meu cliente mais barato. Não é exatamente assim que funciona, tá? Então vamos aí, pessoal, verificar certinho qual é o ideal para cada cliente, beleza? No próximo aqui, então, pessoal, nós temos a orientação errada dos módulos. Isso eu vejo muito, inclusive eu perdi um cliente aqui na nossa cidade por conta assim, do seguinte maneira. Ele me pediu para estar fazendo um orçamento para ele
Eu fui até a casa dele. Quando eu cheguei na casa dele, a cobertura dele estava posicionada para o sul, totalmente sul, não era sudoeste, sudeste nem nada, era sul mesmo, né? Totalmente ao contrário do norte. E aí a casa dele ficava exatamente a caída para o sul, né? Toda a cobertura da casa dele é uma cobertura grande. E aí eu falei para ele, falei assim, infelizmente sua cobertura é para o sul, né? O ideal é que a gente faça uma estrutura invertida para o senhor, né? Só que realmente vai ficar uma coisa muito feia, né? Para você fazer esse tipo de instalação na cobertura. Falei isso, né? Conversei certinho, expliquei para ele, cheguei a mostrar, né? Como que é o sol, como que ele aparece no nosso aplicativo que nós utilizamos no nosso celular para ele, mostrando que não tem como pegar sol diretamente, que é o raio, não é o calor, não é a iluminação, né, do sol, mas sim o raio direto do sol que faz a gente gerar essa energia, né? Ele teria uma perda muito grande. Daí ele falou para mim que as outras empresas tinham orçado, que ninguém tinha falado nada disso para ele, que eu estava inventando coisas. Eu falei, cara, é o que realmente acontece e tal, né? Então não tive muito o que fazer com esse cliente. Então, mas eu fui sincero com ele, espero que ele não tenha instalado para esse sul. E se ele instalou para o sul, com certeza ele vai ver uma perda muito grande, principalmente no inverno, e vai começar a incomodar muito a empresa que fez a instalação. E talvez ele lembre aí do que eu tinha dito para ele, que não geraria energia se ele estivesse instalando para o sul. Então, pessoal, aqui a gente tem uma imagem, né? No sul, pessoal, vocês podem ver que a gente tem uma leve inclinação do sol, certo? Então, isso faz com que a gente, posicionando a placa para o norte, a gente tenha uma irradiação mais direta na placa. O sul, pessoal, pensa o seguinte, se a gente estivesse invertendo aqui, se a gente tivesse com a placa para o sul, vocês podem ver que o sol não pega em todo aquele período ali, tá escuro. O sol não pega diretamente nele. Ele vai pegar uma claridade, né? Durante o dia, a gente sabe que a gente tem uma claridade, mesmo se você estiver embaixo de uma árvore, você vê as coisas, né? Tem a claridade, mas isso é um reflexo da luz, mas não é a irradiação direta. Então isso que faz a diferença aí quando a gente tem o módulo posicionado para o norte. Então, o ideal é que a gente posicione para o norte, que pegue irradiação do sol direta, e não inverso, que ele não pega muita irradiação. Então, isso é muito importante aí que vocês analisem na hora de vocês forem fazer um dimensionamento. Nesse outro item, pessoal, é ligação por MPPT da forma errada. Pessoal, para quem não sabe o que é um MPPT, nós temos vídeo aqui no canal falando exatamente como que trabalha o MPPT, como que funciona. Então, aqui eu vou dar uma pincelada para vocês, o que vocês devem cuidar dentro desse MPPT, beleza? No MPPT, pessoal, utilizamos ele para dividir os arranjos. Então, se a gente tem 2 MPPT no inversor, 3, 4, a gente faz essas divisões do string ali para cada MPPT, para que ele não fique numa posição errada, para que ele não misture as coisas dentro do mesmo MPPT. Não devem ter módulos de potências diferentes dentro do mesmo MPPT. Então, se eu tenho um MPPT, tenho 10 placas dentro desse MPPT, posicionado para o norte, ok, tudo certo. Dentro dessas 10 placas, eu coloquei 5 placas de 400 e 5 placas de 500 ligada dentro do mesmo MPPT. Eu não posso fazer isso, porque ele sempre vai pegar o ponto mais baixo ali. Então, não podemos ter placas com potências diferentes dentro do mesmo MPPT. Nesse caso, se eu for instalar somente 10 placas, eu tenho 5 de 400 e 5 de 500, a gente tem que separar ela, não pode ela estar dentro do mesmo MPPT, beleza? Não deve ser instalado também em orientações diferentes dentro do mesmo MPPT. Então, se eu tenho um único MPPT no inversor e eu tenho minha cobertura leste-oeste, eu não posso colocar 5 placas para cá, 5 placas aqui, 5 placas para cada lado e fazer essa ligação ali dentro do mesmo MPPT, tá? Então não posso fazer isso, eu tenho que pegar um inversor com 2 MPPT e cada um colocar uma orientação. Existe um limite mínimo, pessoal, para você ir máximo para você colocar os módulos para cada MPPT. Cada MPPT ele tem um mínimo e um máximo, então cuide muito disso. Você não pode extrapolar essa potência máxima. Inclusive também, né, vocês não podem ultrapassar também o limite de cada entrada do inversor, tá? Então tem um limite máximo e mínimo ali de cada entrada. Tudo isso deve ser analisado no momento que você faz um dimensionamento. Esse momento, pessoal, de você fazer o dimensionamento é muito importante, que isso pode prejudicar a longo prazo o seu cliente ali e te trazer muita dor de cabeça futura aí. Nesse próximo item, então, pessoal, é verificar o sombreamento anual do local. Um grande erro que eu vejo muito também, pessoal, aí no mercado. O pessoal vai lá no verão, se a gente for olhar ali a imagem à esquerda, aquela linha roxa que está lá em cima é quando o sol está no verão. Então no pico dele, o sol está bem alto. Então se eu estiver nesse local aqui, eu vou no verão lá bem 2 horas da tarde e falo, cara, aqui o sol pega direto, não faz sombra, não pega no prédio, ele está lá em cima. Tá uma maravilha. Porém, quando ele chega no inverno, eu não calculo uma perda correta, porque ele vai ter sombreamento no inverno, né? Então a gente pode ver, ó, que a partir do meio do ano, da metade, na verdade, vamos dizer ali, 70% do ano, a gente tem sombra por conta do prédio ali. Num período, pelo menos, a gente tem. Cuide muito disso. Então a gente tem que sempre analisar o sombreamento do ano todo do meu cliente, da posição onde vai ficar esses módulos, tá?
Então analise completamente. Aqui do lado direito também nós temos, ó, o verão ali, ele está bem tranquilo, bem longe dos prédios, está alto, vai gerar uma energia que é uma maravilha, beleza. Mas quando ele começar a dar aquela esfriada, chegar ali no outono, para o inverno ali, a gente vai ver que ele vai começar a descer o sol e ele vai fazer muita sombra e vai prejudicar demais. Ó, se a gente ver bem, no inverno mesmo, ele pega a sombra desde lá do canto de manhã cedo, direto, ó, um períodozinho ali do dia que ele pega um pouquinho de sol nas placas, então vai dar muita sombra, beleza? Isso deve levar em consideração. Nesse cliente, no caso, a gente recusou de fazer essa instalação, falando para ele que ele vai ter uma perda muito grande. Tentamos achar agora um outro local onde ele possa estar colocando essas placas. Pessoal, outra coisa também, mão de obra desqualificada ali, né, para instalação. Tem pessoas ali que acabam não tendo, né? Então invista mais numa mão de obra melhor. Se você é um cliente, por exemplo, está querendo comprar um sistema, foque bastante em empresas sérias, empresas onde elas consigam mostrar para você uma qualidade na instalação dela, tá? Então assim, não compre um sistema somente por preço. Você pode sair muito prejudicado por conta disso. Aqui nós vemos vários erros, inclusive de normas técnicas elétricas, né? Que o pessoal coloca corrente contínua e corrente alternada dentro do mesmo condulete ali, né? Pessoal, isso aqui não são imagens que eu peguei da internet, tá? Isso aqui são imagens reais, onde eu tirei todas essas fotos aqui. Quando eu tenho a possibilidade de verificar algum sistema, eu tiro uma foto. Sempre é um aprendizado para a gente também, quando a gente vê uma coisa boa. Eu tenho imagens de instalações muito boas também, né, que eu conheço, mas essas aqui são algumas aí que eu acabei encontrando aqui na nossa cidade, que estão erradas, essas instalações erradas, tá? Essa inclusive do inversor vermelho aqui, eu tenho até um vídeo aqui no canal mostrando como é que ele funciona e o que a gente fez para reorganizar toda essa instalação. Então a gente pode ver que tem muitos erros, né, muitas coisas. Ó, esse tipo de acabamento, pessoal, é utilizado para quadro, né, quadro de energia, quadro de distribuição. Então ele não é utilizado para ficar na parte externa. Por quê? A gente considera que esse sistema dele vai ficar funcionando pelo menos 25 anos, né? Então esses plásticos aqui, ele acumula, ele entra sujeira nas placas. Em alguns lugares tem pomba que chega até ali, fazem ninho. Então é muito prejudicial ali também para os cabeamentos, né? Seguro e tudo mais. Alguém pode chegar ali e arrancar esse plástico. Em alguns lugares o plástico já está caindo, está apodrecendo, né? Que ele fica um tempo ali, né, exposto e tudo mais. Então cuide, pessoal. Coloquem coisas, ácido galvanizado, né, que tem uma durabilidade maior aí para o seu cliente. Então isso pode prejudicar aí na relação à sua geração de energia, tá? Isso pode ter um risco de pegar fogo no seu sistema, beleza? Falta de acompanhamento no pós-venda e a falta de manutenção do sistema. Pessoal, muito importante. Quando você fizer uma instalação ou realizar uma instalação, orientar o seu cliente como que ele deve fazer a manutenção do sistema dele, como que ele vai fazer a limpeza do sistema dele. Não deve pisar em cima dos módulos. Ao momento que você pisa em cima do módulo, olhando por cima, parece que ele não está quebrado, que não aconteceu nada. Mas se a gente fazer um raio-x praticamente dele, nós verificamos que as células foram quebradas, né? E ela pode dar microfissuras ali que prejudica muito a geração do seu cliente. Quando você for fazer uma limpeza, for contratar uma empresa, contrate uma empresa séria. E se você for a pessoa que vai fazer essa limpeza, cuide muito para não pisar nos módulos. Outra orientação muito importante, o pessoal tem fechado muitas coberturas aí, né? Deixado uma próxima da outra sem espaçamento para poder fazer uma manutenção, né? Poder caminhar entre as placas. Então as pessoas acabam meio que se engatinhando em cima das placas e isso prejudica, isso quebra as placas, quebra as células e isso prejudica a geração, beleza? Então pouco a pouco também verificar acabamento, se eles estão apodrecendo ou não, né? Cabos que ficaram soltos na cobertura, se tem algum tipo de pomba que fez ninho lá, se isso está prejudicando ali o seu cabo, eles podem estar desconectando esse cabo, pode pegar fogo nesse cabo, eles podem corroer ali essa parte do cabo e ele está desconectado e você não está sabendo, isso pode estar deixando de gerar energia. Então fiquem bem atentos nesses itens, nessas partes que é muito importante para que você consiga ter aí uma geração aí tranquila durante todo o período do ano aí para os seus clientes aí e para o seu sistema também. Se você pretende instalar um sistema, é muito importante que você verifique isso também, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ajude aí a divulgar cada vez mais o nosso canal. Você pode estar compartilhando aqui no nosso canal diretamente pelo WhatsApp, então coloca ali em compartilhar, vai pelo WhatsApp e mande para o seu amigo que tem interesse de estar comprando um sistema de energia solar, ou ele está instalando, ou ele tem uma empresa e não entende bem como que funciona. Esses itens podem estar ajudando muito ele a ter uma empresa mais séria no mercado aí e consiga estar cada vez mais aumentando as suas vendas. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau!